da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Ele teve uma visão, um sonho. Ele teve um sonho que inicialmente Daniel, um vidente, um profeta, que já havia revelado outro sonho, agora diretamente ele manda chamar a Daniel acerca deste novo sonho, e Daniel lhes declara a verdade de Deus. E o texto que nós lemos já vem no cumprimento da revelação de Deus através do seu profeta. O rei se encontrava numa situação onde a soberba, o orgulho, onde o seu coração se autoexaltou sobremaneira, que ele se achou um próprio Deus, onde ele dizia para o seu povo, aleluia, para glorificá-lo, não a Deus, mas o próprio Nabucodonosor. Ele se sentia o próprio Deus. E aqui está o grande perigo, quando Deus é aquele que exalta e também o que abate. Eu costumo dizer que a exaltação vem de Deus, mas a manutenção desta exaltação vem através da nossa humilhação, vem através da atitude do homem. Quando o homem reconhece que Deus é quem faz, mas quem sustenta é o homem, através da sabedoria, dos preceitos de Deus, das instruções e ensinamentos de Deus. Mas infelizmente tem muita gente que depois da exaltação ele acha que toda obra foi fruto das suas próprias mãos. Mas nós precisamos ter humildade, porque somente através da humildade Deus continua nos exaltando. Porque é aquele que dá graça ao humilde, mas abate o soberbo. Do Senhor vem a exaltação. A atitude do homem é que vai determinar se ele vai permanecer ou não. Mas Deus também é um Deus de misericórdia, que quando nós reconhecemos os nossos erros, Ele nos dá a oportunidade de recomeçar. E aqui o texto fala, queridos, que a sentença de Deus veio sobre Nabucodonosor por causa da sua autoexaltação. E foi afastado dentre os homens e comia erva com os bois. E o seu corpo foi ensopado pelo orvalho do céu, até que os seus cabelos cresceram como as plumas da águia e as suas unhas eram como as unhas das aves de rapina. Aqui Deus começa a ensinar a Nabucodonosor. E ele passa agora a viver entre os animais, a comer capim, aprender com os bois. As suas aves cresceram como as plumas das águias. Isso revela majestade. Um homem que era rei, que foi grande na terra, que assim Deus o fez, mas ele não reconheceu a glória de Deus. Antes ele se auto-exaltou e se glorificou. Então Deus agora dá um sonho para ele e revela que se ele não desse glória a Deus, se ele não reconhecesse a glória de Deus, Deus o abateria. E Deus assim o fez, trouxe a sentença sobre ele através do profeta Daniel. E ele passou a viver como um bicho, como um animal.
para aprender a dar glória a Deus. E aí diz o texto, no fim dos dias marcados, ele testemunhando, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, recobrou a faculdade da sua razão, e então ele começou a bendizer o nome do Senhor, louvando e glorificando aquele que vive eternamente. E aí ele declara, porque o seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino perdura de geração a geração. E todos os moradores da terra serão como nada, em comparação a ele. Aleluia. E ninguém pode deter a sua mão e dizer-lhe, o que estás fazendo? Que coisa gloriosa, irmãos. Um homem poderoso reconhecer, depois de ter experimentado de tudo quanto Deus fez na sua vida. Porque Deus levanta quem Ele quer, irmãos. Isaías, capítulo 40, fala que Deus levantou Ciro. Um homem também que aprove a Deus levantar naquele tempo. E o Senhor se revelou a Ciro e disse assim, diz o Senhor ao teu servo, ao seu servo, ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita para abater as nações e descingir os lombos dos reis. Eu irei adiante de ti. O Senhor está dizendo, eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de ferro e despedaçarei as trancas de bronze, e dar-te-ei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu próprio nome. Deus faz assim, quando Deus quer levantar, Deus levanta, independente se serve a Ele ou não, mas sempre com um propósito, para que todos conheçam que é dele o poder, é dele a glória, é dele a honra, como nós aprendemos na oração que nos ensinou o Senhor Jesus, porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. E quem não reconhece que esta verdade é uma verdade não somente nos céus, mas também aqui na terra, terá uma experiência também como assim teve Nabucodonosor. Muitas vezes nós não compreendemos, queridos, o que está se passando nos dias atuais, o que está acontecendo. É aqui que nós precisamos ter discernimento, que as profecias, elas existem para se cumprir. E o profético existe para a gente acompanhar o cumprimento. Estamos vivendo dias proféticos, porque as profecias estão se cumprindo. É por isso que você precisa conhecer a profecia para acompanhar o que está acontecendo. E não ficar assombrado por causa dos decretos, do medo que toma a multidão, o povo e até a igreja. A perseguição, fechamento de igrejas, o controle dos grandes, dos homens que Deus colocou lá, ou permitiu, porque quando eu falo Deus colocou, é porque Deus permitiu, porque se Deus não permitisse, eles não estariam ali. Porque até eles mesmos precisam saber, porque Deus, Ele não é Deus somente dos crentes, não, irmão, Ele é Deus de todos aqueles que reconhecem que Ele é Deus. Ele é Pai daqueles que se tornam filhos. Ele é Pai daqueles que se tornam filhos, conforme disse João, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai.
Ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram, não receberam. Mas a todos quantos o receberem, o reconhecerem, se renderem, se inclinarem diante dele, mesmo como Nabucodonosor, que passarão por experiências para depois proclamar, aleluia, a glória dos céus que virá sobre a terra, que tem controle, que tem domínio sobre a terra, vai ter que reconhecer, como diz a palavra, um dia todo joelho vai ter que se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, aleluia. Todos, um dia, querendo ou não, vão ter que reconhecer. Então nós não temos que ter medo, nós temos que ter discernimento. Nós temos que temer a Deus, não ter medo do que o diabo está aprontando, está fazendo, está falando e está tentando incutir a mente das pessoas, esse medo, esse pavor. Infelizmente, irmãos, é nesta hora que nós precisamos da palavra. Precisamos conhecer a palavra, porque a palavra vai nos trazer discernimento e revelação nos dias difíceis. As pessoas que não conhecem a palavra ficarão perdidos. Mas você que detém, que conhece a verdade, a revelação de Deus para a tua vida e para este tempo, você não vai se desesperar. Você vai confiar que Deus está no controle, que os céus ainda continuam governando a terra, meu irmão. É por isso que Deus precisa de alguém aqui na terra, mas alguém, não simplesmente alguém que está longe, que está afastado, que está disperso, desatento, não, alguém que está acompanhando, alguém como, aleluia, que está na brecha, como uma atalaia, alguém que está inserido no contexto, alinhado com a vontade de Deus e com os acontecimentos. Uma atalaia que está na posição, sabendo o que está acontecendo no mundo espiritual, para agir em defesa e em favor daqueles que Deus quer manifestar a sua vontade. Mas muita gente está longe, e quando vê todo esse caos instalado, todos esses acontecimentos, irmãos, elas se dispersam mais, se afastam mais de Deus, e acabam se desviando. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, muitos esfriarão os seus corações. Por quê?